o ano começou pesado para mim. Depois de ser demitido da fábrica, vivia de bicos mal pagos até que um amigo me arrumou uma vaga como vigia noturno em um depósito de alimentos na periferia. O salário era mísero, mas qualquer dinheiro ajudava a pagar o financiamento do meu apartamento de 2 quartos comprado em tempos melhores. O prédio, um galpão de 2 andares dos anos 90, ficava perdido entre outras construções cinzentas de concreto. A fachada descascada e os vidros rachados davam um ar de abandono. No térreo, caixas de mercadorias. No segundo, escritórios vazios. Minha casa era um cubículo apertado logo na entrada, um sofá surrado, uma mesa velha e uma televisão Rubin dos anos 80 que só pegava 2 canais cheios de chiado. Na primeira noite, um colega chamado Cusmi me deu as instruções. Baixinho, de dedos amarelados pela nicotina, ele resmungou com voz rouca. Trabalho tranquilo, só fica de olho. Dá uma volta a cada 2 horas, assiste TV e pronto. Deixou-me a chave reserva do setor refrigerado e foi embora. À meia-noite fiz minha primeira ronda. Tudo em ordem, caixas de enlatados empilhadas, sacos de grãos e açúcar alinhados. Os compressores do freezer ronronando baixo. Voltei para o meu cubículo, liguei a TV. Num filme antigo e adormeci com a voz monótona do dublador. Acordei de repente. Algo arranhava no fundo do armazém. O relógio marcava 3 da manhã, hora do próximo giro. Peguei a lanterna, vesti a jaqueta e saí para verificar. Tudo parecia normal até chegar ao setor refrigerado. A porta que eu havia trancado estava entreaberta. Dentro, a penumbra era cortada por poucas lâmpadas piscantes. Quando iluminei o canto mais distante, gelou meu sangue. Um saco de frangos congelados estava rasgado, as carcaças espalhadas pelo chão. Ao lado, embalagens vazias de queijo e presunto. Xinguei. Pensei em ratos, mas o estrago era grande demais. E como eles abririam uma porta tão pesada? Chamei o encarregado. O subdiretor, Sergei Andreevich, chegou em meia hora, bocejando de mau humor. Depois de ver a bagunça, me encarou com desconfiança. Não foi você que resolveu fazer um lanchinho? Brinquei que não, mas ele cortou. Tá bom, tá bom. 100 câmeras aqui, orçamento não dá. Amanhã troco a fechadura e compro raticidas. Saí. Dali pensando, seria um funcionário com chave reserva? Um mendigo que invadiu o lugar? No fim, lavei as mãos. Meu papel era avisar, e eu tinha cumprido. Na noite seguinte, redobrei a atenção. Fechei tudo com chave, conferi os novos cadeados no freezer e as ratoeiras espalhadas. Para não dormir, levei um Walkman velho e fones de ouvido. Entre uma música da banda Área e outra, lia um romance policial surrado que encontrei no armário. De vez em quando levantava para espiar o corredor. Por volta das 2 da manhã, a fita acabou. No silêncio, ouvi um baque surdo, como se algo pesado tivesse caído no depósito de secos. Peguei uma pé de cabra e me aproximei. A porta estava fechada. Abri com cuidado. O cheiro me atingiu primeiro, doce empalidecido misturado a mofo. No chão, pacotes de açúcar rasgados, latas de conservas abertas, o conteúdo raspado até o fundo. Nada de arrombamento, janelas intactas, grades no lugar. Como diabos aquilo tinha acontecido? Foi quando ouvi um farfalhar atrás de mim. Virei rápido e vi movimento na grade de ventilação do teto. Ela estava deslocada e na escuridão 2 pontos vermelhos brilharam por um segundo. Arrepios percorreram minha espinha. Saí correndo, tranquei a porta e voltei para o cubículo. Tentei ligar para Sergei, mas ninguém atendeu. No dia seguinte, contei tudo. Ele coçou a cabeça. Andrei, será que não é melhor parar de ouvir essa banda Área? Sua imaginação tá fertilizada, hein? Ri, mas ao ver minha cara séria, suspirou. Bom, chama dedetização. Pode ser um guaxinim ou gato que entrou pela ventilação. E os olhos vermelhos? Perguntei. Deve ter sido o reflexo da sua lanterna. Ou você bebeu ontem? Neguei com a cabeça. Certo. Mas se falar de olhos na ventilação de novo, mando você pro médico às suas custas. À noite antes da jornada, passei numa loja de informática e gastei metade do salário da semana numa webcam usada. Instalei ela apontando para a grade de ventilação do depósito de secos, puxei o cabo até o computador do cubículo e configurei para gravar. Ao detectar movimento, sem internet no local não daria para transmitir, mas pelo menos poderia verificar as imagens pela manhã. Aquela noite não me afastei do posto. A cada hora checava as gravações. 2 vezes algo passou rápido, mas eram só
Sombras de faróis de carros na rua, entrando pela fresta no teto. Às 4 da manhã, meus olhos já ardiam de cansaço. Deitei por alguns minutos, programando o despertador para 5, mas acordei com um estalo seco. O relógio marcava 4h37. O barulho veio do corredor. Espiei e vi a porta do depósito tremendo, como se algo tentasse arrombá-la por dentro. Agarrei a pé de cabra e me aproximei. Em silêncio. O ruído parou. Escutei com atenção. Um som úmido de mastigação e respiração ofegante vinha de dentro. Meu coração batia descompassado. Reunindo coragem, empurrei a porta de uma vez e acendi a luz. O chão estava coberto de restos, biscoitos esmagados, doces abertos, pacotes de grãos violados. E no meio daquela sujeira, uma criatura. Parecia um macaco grande e pelado, mas com braços desproporcionalmente longos e pele cinzenta, enrugada, como couro velho. Quando entrei, ela virou a cabeça devagar. Redonda, careca, com olhos enormes que refletiam a luz em um brilho avermelhado. No lugar da boca, uma fenda larga cheia de dentes pequenos, sujos de pasta de chocolate. Fiquei paralisado. A coisa também imobilizou-me observando. Então, de repente, mostrou os dentes, numa careta grotesca e falou com uma voz arranhada, mas clara: Noturno. Não atrapalhe minha refeição. Recuei, ainda apertando a pé de cabra com os dedos trêmulos. A criatura, sem pressa, voltou-se para sua ocupação. Rasgava embalagens de biscoito com dedos longos, sujos, enfiando-os inteiros na boca, papel e tudo. O som úmido de mastigação ecoava no ar pesado do depósito. Quem é você? Consegui balbuciar, a voz quebrando como vidro sob a bota. Ela ergueu novamente aqueles olhos vermelhos, inclinando a cabeça de lado como um pássaro curioso. Por um instante pareceu pensar na pergunta como se a própria ideia de identidade a confundisse. Então, com um suspiro úmido que cheirava a chocolate podre, respondeu: comedor noturno. Só como sempre comi. Antes, o cusmi não atrapalhava. Tínhamos um acordo. Lembrei-me do antigo guarda, de seu jeito estranho de falar, da relutância em discutir os plantões da madrugada. Uma peça do quebra-cabeça encaixou com um clique. Sinistro. Você fez um acordo com o cusmi? A coisa sentiu, enfiando na boca um punhado de balas com os embrulhos. Os dentes pequenos rangiam contra o papel alumínio. Como pouco à noite. Ele não olha. Tudo bem. Lambeu os lábios escuros, deixando um rastro brilhante de saliva açucarada. Você também não olha. Pode ser. Estendeu uma bala suja na minha direção, os dedos se contorcendo como raízes secas. Meu corpo inteiro estremeceu. Virei as costas e corri, tropeçando nos próprios pés, como se o chão tivesse se tornado gelatina. A porta bateu atrás de mim com um estrondo que ecoou pelos corredores vazios. Tranquei-a com a chave, as mãos tremendo tanto que quase deixei o metal cair. Então me atirei na cabana de vigilância. Arranquei o telefone do gancho e disquei o número de Sergei Andreevich com dedos, que mal obedeciam. Após o 5º toque, ele atendeu, resmungando algo entre dentes, a voz pastosa de sono. Tem um monstro aqui, jorrei sem fôlego. Ele falou comigo. Silêncio. Depois, um suspiro longo exasperado. Porra, Andriusha! A voz dele arrastava cada sílaba como se pesasse uma tonelada. Eu não falei do exame médico? A gente conversa de manhã. O telefone clicou. Fiquei olhando para a tela do computador, onde a câmera mostrava a despensa vazia, a porta fechada. Nenhum sinal da coisa. Como algo daquele tamanho poderia desaparecer de um cômodo trancado? Passei o resto da noite agachado na cabana, a pé de cabra no colo, sem ousar nem mesmo ir ao banheiro. Cada som, o zumbido do refrigerador, o rangido das vigas, fazia meu pescoço se contrair. Quando o sol finalmente rasgou o céu como uma lâmina, eu já estava com os olhos ardendo e a boca seca de medo. Na manhã seguinte, mostrei a gravação a Sergei Andreevich. Meu estômago revirou. Quando vi, nada. Só a despensa vazia, a cortina balançando levemente com a brisa, que entrava pela janela entreaberta. Andriusha, ele balançou a cabeça, o olhar cheio daquela piedade que se reserva aos loucos e aos bêbados. Talvez a gente precise reavaliar sua situação. Aqui. Mas ele estava lá. Insisti, a voz rouca de desespero. Falou comigo. Disse que era o comedor noturno. Sergei trocou um olhar com Vadim, o estoquista que acabará de chegar, os braços cruzados sobre o peito largo. O subdiretor suspirou como se estivesse lidando com uma criança teimosa.
Ou você vai pra casa agora e dorme essa merda fora, ou a gente chama os narcólogos. Escolhe. Saí dali como um zumbi, os pensamentos colando uns nos outros como teias de aranha. Dormi o dia inteiro e acordei com a cabeça latejando, como se alguém tivesse martelado meu crânio por horas. 2 recados na secretária eletrônica. O primeiro, Serguei perguntando como eu estava. O segundo, mais animado. A Andriusha. Sua voz soava quase alegre. Descobrimos o ladrão. O Vadim. Confessou tudo. Tava roubando pra revender no mercado, o filho da puta. Então seu comedor noturno é carne e osso, sim. Mas eu comecei a protestar quando ele atendeu minha ligação. Escuta, cortou ele, impaciente. Esquece essa história de bicho-papão. O Vadim tá demitido, mas pra ser franco, você também devia procurar outro emprego. Sem mágoa, hein? O sinal de ocupado soou nos meus ouvidos. Fiquei sentado na cozinha por horas, queimando cigarro atrás de cigarro, enquanto a fumaça se enrolava no teto como serpentes cinzentas. Por um lado, a versão do ladrão explicava tudo. Por outro, aqueles olhos, aquele cheiro de chocolate azedo, a voz arranhando minhas costelas, como garras. E como ele sabia do Cosmi? Tentei ligar para o ex-guarda, mas o número descava sem resposta. Quando a noite caiu, a inquietação me comeu por dentro como ácido. Preciso voltar, pelo menos pra buscar minhas coisas. E pra provar que não estava louco. Cheguei ao depósito por volta do meio-dia. Um novo segurança, um cara forte, fardado como se tivesse saído de um catálogo da Chopa, bloqueou minha passagem. Quem é você? Perguntou, os olhos estreitos. Andrei. Trabalhava aqui à noite. Mostrei meu crachá, que ainda cheirava a suor e medo. Vim buscar minhas coisas. Ele examinou o documento com desconfiança, depois assentiu. Tá bom, mas rápido. O Serguei disse que você não põe mais os pés aqui. Na cabana juntei minhas coisas, um toca-fitas velho, um livro de bolso com a capa amassada, o carregador do celular. Depois, com o coração batendo como um tambor de guerra, entrei na despensa. À luz do dia, o lugar parecia normal. Prateleiras de metal, caixas de mercadorias, cheiro de plástico e poeira. Nenhum vestígio do meu visitante noturno. Inspecionei a grade de ventilação. Os parafusos estavam no lugar, a malha intacta. Como aquela coisa teria passado por ali? Foi então que vi Cosmi. Ele conversava com um fornecedor junto ao freezer, recebendo caixas de laticínios. Quando me avistou, seu rosto se fechou como uma porta de aço. Ei, Cosmi! Ele se virou, os ombros tensos. Ouvi que pegaram o ladrão. A resposta foi curta, quase um grunhido. Claramente, ele não queria falar. Baixei a voz. Me diz uma coisa. Você já viu algo estranho aqui? Durante os plantões noturnos? Cosmi empalideceu. Olhou ao redor, como se esperasse que as paredes tivessem ouvidos. Escuta, garoto, sibilou, puxando-me para um canto. Esquece isso. Você foi demitido. Então some daqui e apaga essa merda da sua cabeça. Pra seu próprio bem. Então você também viu. Insisti. O comedor noturno. Ele? Cala a boca. Cosmi me agarrou pelo braço, os dedos afundando na minha carne. Sua respiração cheirava a vodka barata. Vi sim. E daí? Trabalhei com ele. 1 ano e meio. Cada um no seu quadrado. Eu fingia não ver os lanchinhos dele e ele ajudava. Como? Cosmi lambeu os lábios nervoso. De vários jeitos. Abria portas quando eu perdi as chaves. Avisa se tava errado. Alguma coisa no depósito. Uma vez, uns ladrões de verdade vieram. Seu olhar se perdeu. Ele os assustou tanto que pularam pela janela sem levar nada. Tive sorte que o policial que veio era meu compadre. Abafamos a história. Mas o que é aquela coisa? Perguntei, a voz trêmula. De onde veio? Cosmi deu de ombros como se estivéssemos falando do tempo. Quem sabe? Diz que tá aqui desde a época da base de legumes nos tempos soviéticos. Talvez um mutante. Ou, fez o sinal da cruz, talvez outra coisa. Não. Perguntei muito. Ele não é mau, só, sempre com fome. O segurança se aproximou, o rosto feio. Chega. Hora de ir. Quis gritar, exigir mais respostas, mas Cosmi já se afastava, ocupando-se das caixas com uma determinação exagerada. Saí dali com a sensação de que o chão havia se aberto debaixo dos meus pés. No caminho para casa, parei num cibercafé. Paguei por 1 hora e mergulhei em buscas febris, criaturas noturnas russas, seres que comem em depósitos, lendas urbanas de armazéns. A maioria dos sites repetia o mesmo: Leshes Domovois, Kikimoras.
Nada que se encaixasse naquilo que eu tinha visto. Até que num fórum obscuro sobre lendas urbanas encontrei um tópico, o Zachronic, de Togliatti. Um usuário escrevia. Os locais chamavam de Zachronic ou comedor noturno. Um pequeno ladrão que se alimenta à noite em armazéns e mercados. Dizem que se você não o incomodar e dividir comida com ele, traz sorte. Mas se tentar expulsá-lo ou capturá-lo, melhor não. Descobrir o que acontece. Minha tia trabalhava como vigia num supermercado e jurava que via um ser cinzento, de olhos vermelhos, perto das ventilações. Deixava doces pra ele. Dizia que desde que começou a fazer isso, nunca mais teve problemas no trabalho. Mandei uma mensagem privada para o usuário. Não houve resposta. O tempo acabou. E saí dali mais confuso do que nunca. Naquela noite sonhei com ele. O comedor noturno estava sentado à mesa da minha cozinha, devorando tudo dentro da geladeira, queijos, presuntos, um pote de maionese com a tampa. Quando terminou, virou-se para mim, os olhos brilhando como brasas. Quer fazer um acordo? Sua voz era um arrastar de unhas sobre metal enferrujado. Acordei suado, o lençol encharcado, o gosto de chocolate amargo na boca. Nos dias seguintes, gastei minhas economias em buscas obsessivas por uma novão. Telefone tocou novamente. Desta vez, o número era desconhecido, mas algo na vibração do aparelho contra a mesa me fez atender antes do segundo sinal. Andrei? A voz era rouca, como se o interlocutor tivesse engolido areia. Você esqueceu de mim. O ar congelou em meus pulmões. Não era uma pergunta. Era uma constatação, pesada como uma laje sobre o peito. Eu não esqueci, menti, tentando manter a voz firme. Só tive problemas. Problemas. A palavra foi repetida com um risinho seco, como folhas mortas, arrastadas pelo vento. Todos têm problemas. Mas você prometeu. Senti o suor escorrendo pela nuca. O acordo. As noites no armazém. As guloseimas. Deixadas na despensa como oferta, algo que não deveria existir. Amanhã, disse rápido demais. Trarei o dobro. Silêncio. Então, um suspiro longo, como se o interlocutor estivesse saboreando minha desesperança. Amanhã é tarde. A voz baixou, quase um sussurro. Hoje, agora. Olhei para o relógio, 3h17 da manhã. A cidade dormia, envolta em um manto de névoa. E silêncio. O armazém ficava a 20 minutos de carro. 20 minutos de estradas vazias, faróis cortando a escuridão como facas. Está bem, concordei, já pegando as chaves. Mas como você sabe onde eu moro? A linha ficou muda por um instante. Depois um riso gutural, úmido como se viesse do fundo de um poço. Eu sei de tudo, noitivo. E a ligação foi cortada. O motor do meu carro rangia como um animal ferido enquanto eu acelerava pelos becos desertos. As ruas, normalmente lotadas de bêbados e taxistas noturnos, estavam vazias. Até os gatos sumiram. Só eu, os faróis e a certeza de que algo me observava das sombras. Cheguei ao armazém com as mãos trêmulas. A porta principal estava entreaberta, como se alguém ou algo tivesse passado por ali há pouco. Dentro, o cheiro de mofo e metal oxidado me atingiu como um soco. Ninguém na guarita. Nenhum sinal de vida. Comi? Chamei, sabendo que não teria resposta. A despensa estava escura, mas eu não precisei acender a luz. Ele já estava lá, sentado sobre a mesa de concreto, as pernas cruzadas como uma criança. Comedor noturno mastigava algo que não conseguia identificar. Seus olhos, duas brasas fracas na escuridão, fixaram-se em mim. Tarde. Sua voz era um arrastar de garras sobre pedra. Eu trouxe, falei, erguendo o saco de compras, chocolates importados, biscoitos recheados, uma garrafa de xarope de bordo que custará metade do meu salário. Tudo que você quiser. Ele não se moveu. Só continuou me encarando, enquanto a sombra ao seu redor parecia se contorcer, como se a própria escuridão fosse parte dele. Você mentiu. Não era uma acusação. Era uma sentença. Eu não. 4 meses. Um dedo ossudo apontou para o chão. 4 vezes você veio. 4 vezes você alimentou a fome. E então, nada. Ele inclinou a cabeça, como um predador estudando a presa. Por que noitivo? Engoli em seco. A verdade era simples e vergonhosa. Eu tinha medo. Medo daquilo que não entendia. Medo de que, a cada visita, ele pedisse mais. Não só comida. Eu tive medo, admiti baixinho. O comedor noturno riu. Não era um som alegre. Era o rangido de uma porta se abrindo para um lugar de onde ninguém volta. Todos têm medo. Ele esticou a mão e seus dedos longos, pálidos com
Unhas que brilhavam como vidro lascado roçaram o saco de doces. Mas medo não enche a barriga. De repente, ele se levantou. O movimento foi tão rápido que recuei, batendo as costas na parede. Seu hálito quente e doce, como caramelo queimado, me envolveu. Você quebrou o acordo. Sua voz era um sussurro agora, quase íntimo. Agora, eu tenho fome de outra coisa. Meu coração disparou. O que você quer? Ele sorriu. Dentes afiados, alguns quebrados, outros demasiado brancos para serem humanos. Sua noite. Sonhei com ele naquela noite. O comedor noturno sentava-se na beira da minha cama, os olhos vermelhos como brasas fixos em mim, queimando através da escuridão. Você quebrou o pacto noturno, chiou, a voz arranhando o silêncio como unha em vidro. Ruim, muito ruim. Acordei encharcado em suor frio, o gosto do medo, ainda metálico na boca. O sonho era tão real que me levantei, revirei cada canto do apartamento, esquadrinhei cada sombra. Nada, claro, mas a certeza de que algo havia estado ali persistia, grudada na pele como teia de aranha. Na noite seguinte, ele voltou, desta vez mais perto, tão perto que seu hálito doce e podre me fez recuar contra a parede. Última chance, noturno sussurrou, os dedos ossudos roçando meu travesseiro. Traga comida, ou levarei sua sorte. E não só ela. Pela manhã, liguei para o velho depósito. Uma voz desconhecida atendeu. Perguntei. Por Cosmi, esse já não está entre nós, velho. Enterraram semana passada. Oh, peso na minha garganta foi instantâneo. Algo dentro de mim soube, a dívida havia vencido. Decidi voltar ao depósito. Última vez. Comprei mais doces do que nunca, como se o excesso pudesse apaziguar a fome daquela coisa. O lugar estava abandonado. Cadeado na porta, janelas do térreo pregadas com tábuas podres. Contornei o prédio, até encontrar a porta dos fundos entreaberta, rangendo como um suspiro. Dentro, o cheiro de mofo e ferro encheu meus pulmões. A lanterna cortava a escuridão em fatias. Trêmulas, prateleiras vazias, caixas espalhadas, poeira dançando no ar como cinzas de algo queimado há muito tempo. Ei, chamei, a voz ecoando oca. Você está aqui? Silêncio. Até o ar parecia reter a respiração. Segui até a despensa onde tudo havia começado. A porta estava entreaberta, o interior vazio, exceto por um punhado de embrulhos de balas no chão, amarelecidos pelo tempo, como se tivessem sido deixados ali décadas atrás. Trouxe comida. Falei para o nada, a mão tremendo ao segurar o saco. Como? Combinamos. Um ruído na tubulação de ventilação. Rápido como unhas arranhando metal. Apontei a lanterna para cima e lá estavam eles, aqueles olhos vermelhos brilhando como carvão em brasa. Tarde demais, noturno, rangiu a voz. O depósito fechou. Não há comida. Vou embora. Procuro um novo lar. Eu não sabia, gaguejei. Sobre Cosmi e sobre o depósito. Desculpe. A criatura emergiu da tubulação devagar, a pele cinzenta esticada sobre ossos que pareciam prestes a furar a carne. Estava magra. Faminta. Você conseguiu um emprego, sibilou. Cumpriu sua parte. Você não. Estendi o saco de doces como se fosse um escudo. Aqui. Trouxe para você. Ela cheirou o ar, mas não se moveu. Tarde repetiu. Agora é sua vez de pagar. O que você quer? Perguntei, sentindo o gelo descer pela espinha. Um dedo longo e nodoso apontou para mim. Um novo lar. Com você. No seu depósito. Lá não tem comida, protestei. Só materiais de construção, ferramentas. Os dentes afiados reluziram num sorriso que não era um sorriso. Encontro o quê? Comer. Sempre há algo. Deu um passo à frente. Recuei. Não posso levá-lo lá. Encontre outro lugar. Tirei um bloco de notas do bolso, rabiscando endereços com pressa. Arranquei a página e estendi para ela. Aqui, todos os depósitos de comida da cidade. Escolha. Qualquer um. Os dedos esqueléticos pegaram o papel, examinando-o com uma curiosidade quase humana. Esperto, noturno, chiou. Astuto. Uma pausa. Bom, escolherei sozinho. E eu? Perguntei sem fôlego. O dedo voltava a me indicar. Você vai se lembrar, sempre, que estou por perto. Na escuridão. Esperando. Num movimento rápido como um estalo, arrebatou os sacos de doces e sumiu na tubulação, deixando para trás apenas o brilho vermelho dos olhos e o eco de uma risada que não era risada. Corri. Saí do prédio como se o diabo estivesse em meus calcanhares, trancado no carro, as mãos ainda tremendo no volante muito depois de ligar o motor. No dia
seguinte pedi demissão. Uma semana depois, estava em uma obra. O trabalho era mais duro, mas eu sabia, não havia comida ali. Nada que pudesse atrair aquele tipo de fome. 2 anos se passaram. Mudei de emprego várias vezes até me estabelecer num auto center. Casei. Tive um filho. A vida se ajeitou, e as memórias daquele ser esquisito desbotaram, virando algo entre um pesadelo e uma lenda urbana que eu contava a mim mesmo para não esquecer. Mas às vezes quando passo por aquele depósito abandonado pisco os faróis sem querer. E juro que por um segundo, vejo uma sombra cinzenta se movendo atrás de um vidro quebrado, que ouço no vento. Um riso rouco, como folhas secas sendo esmagadas. Nunca soube o que era aquela coisa, mas desde então, onde quer que eu trabalhe, deixo um punhado de balas escondido num canto. Por via das dúvidas. Música.